bem-vindos à Voz da Terra, um programa sobre vivências, bem-estar e encontros. Eu sou a Ana Terra e vou estar convosco na próxima hora. Olá a todos que estão aí em casa a acompanhar-nos e olá a quem está aqui no estúdio. Não se esqueçam que a vossa participação é muito importante. E nós ficamos a aguardar pelas vossas opiniões, pelas vossas questões e antes de entrarmos aqui em direto, deixamos uma pergunta no nosso Facebook que vem do nosso ouvinte Ramiro Santos, que é: o que acham as pessoas do uso da máscara? Não se esqueçam de participar. Hildeberto, Sónia, Artur, bom dia. Bom dia. Hoje falamos de um tema muito importante, o Covid, não é? Uhum. Como é que vocês veem este regresso à escola? Como é que sentem que se está a viver este momento, principalmente tu, Sónia, que, como professora, achas que este regresso traz coisas boas ou em relação à escola virtual, essa experiência que nós tivemos? E da escola presencial. O contato mais próximo é sempre muito bom. É muito diferente, sem dúvida nenhuma, e traz muitas vantagens. Agora principalmente ao nível social, não é? E para as crianças que têm mais dificuldades, tu achas que isto é uma vantagem? Termos aulas presenciais, ou seja, muitas crianças ficaram prejudicadas com a escola virtual ou não? O que é que tu sentes? E o Hildeberto também. É assim, a nível virtual, o que eu vi foi que se foi ultrapassando muitas barreiras, mesmo assim. Foi-se arranjando muitas ferramentas, muitas plataformas e houve um grande esforço por todas as partes, tanto de pais como dos alunos, como de professores, e houve uma mobilização enorme e tentou-se ultrapassar o máximo possível e foi-se chegando o máximo possível, quer fosse através de telefone, todos os meios, foi tudo mesmo, foi um desgaste muito grande, mas acho que mesmo trabalhos de grupo, participação em aulas, conseguiu-se de alguma maneira, dentro do que foi, além do que a gente se calhar pensava que era capazes, penso eu, e isso é muito bom, mas sem dúvida que estar na escola não tem nada a ver. Faz falta estarmos mais próximos, se bem que este regresso é completamente diferente, é novo. Claro, é? E estamos todos apreensivos, não é? Sem dúvida nenhuma. E o Hildeberto, como é que sente este regresso? O Hildeberto conhece tanta gente, não é? Com certeza já teve comentários, preocupações de pais, e não só, não é? A escola é uma comunidade, não é? O que é que sente em relação a este regresso? Ora bem, antes de mais, um bom dia, um cumprimento muito especial para os nossos ouvintes. Para aquilo que eu tenho constatado, o que há é uma enorme preocupação também, porque vemos os exemplos, por exemplo, da França, que abriram as escolas e depois acabaram por voltar a encerrar umas quantas delas, exatamente porque o contacto social é muito mais difícil de ser evitado no caso das crianças, dos jovens. As pessoas adultas, muito bem, a gente percebe. Mesmo assim, eu pelo menos vejo por mim, eu ainda cometo imensas falhas, não é? Exato, seria o ser humano é sociável por natureza e, portanto, gostamos do contacto, e nós, latinos, gostamos muito dos abraços, dos beijos, dos apertos de mão fortes. Vemos-nos muitas vezes distraidamente, esquecemos que vivemos uma pandemia e lá vamos dar um abraço à pessoa. Quer dizer, agora imagina isso no caso dos miúdos irrequietos, brincalhões, que vêem os amigos depois de tantos dias de estarem ausentes. Depois de tantos dias querem exatamente, querem correr e brincar, e é impossível jogar à bola sem dar uns encontrões, etc. Portanto, é muito difícil. Eu vejo que há uma grande necessidade dos jovens, dos pais também. Os pais acho que têm passado por dificuldades enormíssimas porque também se sentem fechados a tomar conta dos filhos quando estavam habituados a estar no seu dia-a-dia a trabalhar e ter os filhos na escola. Portanto, isto afetou-nos muito ao nível emocional. Muito. Portanto, o regresso às aulas é de saudar, mas é bom que também que haja mentalmente esta preparação para
que a escola vai voltar a trazer problemas. Quer dizer, a escola não é a escola em si, é o contacto social dos mais jovens vai voltar a trazer-nos problemas. Isto é inevitável. Aconteceu noutros países, vai acontecer connosco também. Nós temos esses exemplos, não é? Que por um lado é bom, porque podemos perceber o que é que correu mal, não é? Sim, exatamente. Isto para nós é o facto de vir para nós, portugueses, de uma forma mais tardia, dá-nos esta margem para aprender o que é que se pode ainda fazer para evitar. Mas evitar por completo é impossível, porque, pronto, nós somos humanos, nós estamos muitas vezes atentos, sobretudo as pessoas mais adultas, mais responsáveis, mas mesmo assim cometemos muitas vezes, facilitamos muito. Agora imagina os jovens, por isso natural. mesmo temos que esforçar por dar um exemplo, não é? Diferente, temos que fazer um esforço acrescido também nós, porque eles estão a aprender connosco. Às vezes nós aprendemos com eles, que eles às vezes estes novos hábitos aprendem muito mais rápido do que nós. E eu penso que a grande vantagem que será é exatamente aquele que já se viu, o trabalho entre a comunidade, que a gente observou muito esse espírito entre a comunidade de uma maneira geral, toda a população, não é? Independentemente das profissões e tudo isso, uma maior interajuda. E isto também com a escola tem que acontecer, não é só dentro da escola. Mas interajuda, Sónia, lá está, e disseste muito bem, e não apontar o dedo. Não? Exato, as pessoas porque estão não mais é preocupadas em brigar, a escola em vá dedos. ter o papel sozinha, porque não pode. Não pode, não cabe só à escola. Porque tem que ser trabalhado também fora dela, porque os hábitos também se ganham fora. E tem que se levar para dentro. É de um espaço, é um trabalho de equipa entre ambas as partes, em todo lado. Não é só lá na escola que eles vão aprender esses hábitos. Exatamente. Isto tem que ser posto em prática em todo lado. A nossa vantagem é essa. E tu vais agora ao encontro exatamente a pergunta que eu ia fazer. Acham que nos estamos... o que eu vejo é o seguinte. Nós estamos muito preocupados com o regresso à escola e falamos muito da preocupação e como é que vai ser, mas eu acho que não há preparação. E falo em casa, não é? Ou seja, falamos dos perigos, mas não preparamos as crianças. Nem nos preparamos a nós, não é? Isto é o que eu vejo, pelo menos, e o que sinto. Por exemplo, em vez de estarmos a falar do medo o dia todo, devíamos estar, se calhar, a explicar melhor, a tirar mesmo tempo para explicar às crianças como se põe a máscara, como se tira a máscara, onde é que se deve colocar depois de usar, não é? Relembrar como é que se lavam as mãos corretamente, saber até as próprias regras das escolas, que são diferentes, não é? Cada uma tem o seu plano de contingência. E para podermos explicar aos nossos filhos como é que isto acontece e o que é que isto realmente significa, porque eu acho que as crianças ouvem falar de Covid, sabem que é aquela bolinha verde com os picos, que é o que eles identificam, mas será que sabem realmente o que é que isto significa, que repercussões é que tem, que comportamentos é que tem que ter? Isto, pelo menos, é o que eu sinto, que fala-se muito do medo do vírus, mas não se faz uma preparação eficaz. E essa preparação passa justamente com os hábitos. E é como estás a dizer, não é só da máscara, não é só das mãos, porque depois nós tocamos com a roupa em determinado sítio, temos que ter esses cuidados de mudar constantemente. Tocamos uns nos outros, que é como estava a dizer o Alberto, no instante a gente esquece de dar um abraço. E a gente não sabe, sabemos nós o que é que andamos a fazer, onde é que andamos, sabemos e não estamos conscientes às vezes daquilo que tocamos e onde é que estamos todos os dias, não é? E temos que começar a estar mais espertos para isso. Eu acho que relaxámos um bocadinho desde que houve o confinamento, que nós tínhamos quase, eu pelo menos lá em casa, nós tínhamos quase uma obsessão com lavar as mãos e deixar os sapatos aqui, chegar a casa, tirar a roupa, tomar ducha, ou seja, estávamos super preocupados com isto. E à medida que foi passando, foi-se relaxando, não é? Nos cuidados, nas regras. E acho que estamos nesse ponto, não é? Como tem corrido até bem, vai sendo uma pessoa identificada aqui, uma pessoa identificada ali, mas como está a correr bem. Nada de exagero de preocupação. Nós relaxamos tanto que já não passamos isto às nossas crianças, não é? Passamos agora o medo, porque é novo e eles estão todos em contato, mas não temos nós esses cuidados, não é? Eu noto isso um bocado também.
desleixou-se um pouco. Desleixou-se bastante. E por isso é que as coisas estão a acontecer. Daí é que está. Houve muitos hábitos bons que a gente ganhou, não é? Que já os devia ter. E alguns se mantêm. E que já os devia ter. E têm que ser mantidos. Quer esteja cá o Covid ou não, são uma grande vantagem para todos, não é? Para nós e para quem nos rodeia. Por isso afeta toda a gente. E acho que é nesse sentido. Mesmo hábitos de brincadeira vão ter que ser mudados. Por causa dos tais toques, porque é assim, sendo assintomáticos, e temos de partir do princípio que somos todos, não é? E, por exemplo, quero brincar agora aqui com o Hildeberto e eu não sei se estou Tens de perguntar se ele quer brincar não primeiro, não é? Mas posso dizer que chegar e dar-lhe um abraço. E isto, pá, cai mal, não é? A mim não cai nada mal, eu sou teu amigo, eu gosto não, de mas dar o teu eu se abraço. estiver contagiado, imagina que eu estou contagiada e não sei. Claro. E vou ter este comportamento, e todos esta temos atitude esse, e todos estamos em Hildeberto. risco de estar. Não é? Eu não sabes, sei. Inicialmente avançou. Temos que pensar nisto. A primeira mensagem foi uma mensagem de medo e de preocupação do desconhecido. Isto, portanto, gerou pânico. Mas o pânico também não dura sempre. Chega a determinada altura, as pessoas começam a ficar afetadas de tal forma e querem livrar-se desta Aliás, isso pressão. é o que mais se ouve, estou farto. E depois não quero saber já da máscara, estou farto. E depois vamos do 80 para o 8. É claro que aprendemos muitas coisas, também as próprias notícias constantemente nas televisões, etc. Também nos influenciam. Medo, as notícias falsas. Tudo. Exatamente, mas também há aspectos nas notícias que também nos dão alguma tranquilidade, ou seja, o facto de estarem constantemente a falar daquilo, do assunto, significa que ele está mais ou menos controlado e que estão a par do assunto. Alguém está a tratar das coisas por nós, percebes? E nós descuidamos um pouco. É claro que as notícias são notícias. E esquecemos que temos um papel de contenção. Que nós próprios também fazemos parte, não é? É verdade. Até parece que aquilo só acontece na televisão. Isto é lá fora, isto é lá. Os outros. É em São Miguel, é no Pico, é na Terceira. Cada um pensa que está livre. E, portanto, facilitamos um pouco. Mas também a verdade é que não podíamos continuar a perpetuar o medo, porque isto também ia atingir as pessoas. Exatamente. De uma forma muito grave. O medo ajuda para termos certos cuidados, mas... Para chamar a atenção, pelo menos. Para chamar a atenção. Mas em vez de estarmos a viver o medo, temos é que apostar na informação, não é? E na prevenção, ou seja, vamos ter estes hábitos mais presentes e transmiti-los aos mais pequenos, não é? Que é a coisa mais... A prevenção neste momento praticamente já toda a gente sabe que é de facto o distanciamento social, lavar as mãos, ter a máscara, pouco mais se sabe além disso. Ou seja, que a transmissão é principalmente por gotículas e por... pelo contacto. Contato também, pode ser, mas principalmente por gotículas em contato com as nossas mucosas mas lá está, agora sabe-se muito pouco sobre o vírus, ele está sempre a mudar, não é? E por isso há que ter respeito, há que ter cuidado. Muito bem. Bom. No que diz respeito às aulas, ao início das aulas, eu julgo que talvez se tenha pecado por não ter feito primeiro reuniões entre os professores e os encarregados de educação para, efetivamente, os professores dizerem, olha, preparem os vossos filhos para quando chegarem à escola... Isso é muito importante. Terem esse tipo de comportamento. Nós estamos aqui também para os obrigar a ter, mas se eles vierem já mentalmente preparados para isso, é muito melhor, facilita as coisas. Isso é muito porque importante. É exatamente o que vai acontecer. Os primeiros dias de aula são exatamente os professores a chamar a atenção para esses cuidados. Foram criados planos de contingência, não é? Que é o que a Ana estava a falar. Cada escola também tem adaptações, isto vindo do geral, não é? Depois cada escola adapta. E essas informações foram todas transmitidas e estão disponíveis também para os pais e tudo mais. Isso tudo é passado, porque é necessário o tal trabalho de equipa. E mais do que nunca, a gente cada vez mais o precisa, não é? E isto também, a informação foi passada e claro que tem que ser trabalhado com eles, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, que é o que estava a dizer. Não é só na escola, isto tem que ser trabalhado em todo o lado.
É em todo lado, nem que seja nas escola idas ao só por mercado, si já é um ecossistema, não é? Mas está inserida noutro e isto não depende não depende dos professores, não depende dos diretores, não depende dos auxiliares, depende de todos nós. Não é? Porque as mudanças são grandes, são muito grandes este ano. E isto deve ser explicado com tranquilidade para que as crianças não vão ou com despreocupação total ou com preocupação excessiva. Exatamente, com medo. Tem também que isso influencia psicologicamente a criança nas aulas, não é? Está constantemente com aquela preocupação. É uma adaptação, lá está, é um reajuste a tudo. Mais um. E mesmo, é como estava a dizer, até as brincadeiras, vai ter que se criar coisas novas, vai ter que se reaprender e criar, se calhar de outra forma, brincadeiras em que eles não se toquem, não é? Que não toquem, que não interajam da mesma maneira. Mas isso tem que ser explicado em casa e com cuidado e com recurso, porque não a um apoio visual. Vamos inventar. Vamos inventar. Temos que criar nesta altura. Vamos a uma musiquinha. Apontar é Feio, de Anakin e Jorge Palma. Até já. Trouxeste o olhar baço, entre a tristeza e o cansaço. Dizes tudo aquilo que eu já sei. Errei, mas eu também não prometi a ninguém ser eternamente a solução. Esqueceste a compaixão, há pouco espaço para o perdão. Nem sei como tu pedias. Tremeu a tua voz a oscilar entre o ficar e a seguir. Tu chamaste-me traidor, mas nem me importa esse teu dedo acusador. Pois sem rodeios, sei bem que apontar é feio, desapontar-te é pior. Perdeu-se o nosso espaço, agora entrega o embaraço. Mordeste o lábio, deste um passo atrás. Caminhas contrafeita, como quem chama e rejeita, no teu jeito inocente de querer paz. Ficamos sem guião, neste jogo de limão, em que se um desistir o outro perde. E eu sinto-me tão mal, que é em minha culpa, corre e ferve, de nada serve. Tu chamaste-me traidor, mas nem me importa esse teu dedo acusador. Pois sem rodeios, sei bem que apontar é feio, desapontar-te é pior. Tu chamaste-me traidor, mas nem me importa esse teu dedo acusador. Pois sem rodeios, sei bem que apontar é feio, mas desapontar-te é pior. Desapontar-te é pior. Está a ver se obtinha aqui uma colaboração da nossa mascote, mas ela não quer participar. Ok. Nós estávamos aqui a falar do uso da máscara e que nós somos adultos e realmente com tanta informação disponível ainda falhamos no uso da máscara, não é? Não só na forma como utilizamos, mas da forma como a colocamos e retiramos, não é? E às vezes o
o meu companheiro até me chama a atenção para isso. Eu, às vezes esqueço-me de desinfetar as mãos quando vou tirar a máscara, porque as mãos têm que estar desinfetadas ao pôr e ao tirar, não é? Mas quando é descartável, eu às vezes tiro e ponho fora e não... mas é realmente um cuidado que temos que ter sempre, não é? E esquecemos disso, que há um antes, um durante e um depois, ou seja, temos que ter cuidado de desinfetar antes de colocar, e colocar a tapar o nariz, como dizia aqui o Liberto. Vê-se muita gente com a máscara só a tapar a boca, não é? Ainda não há esta consciência. Quando a máscara está colocada, o tocar na máscara constante com as mãos, que é coisa que dizem logo que não se deve fazer, não é? E continuamos a ver fazer. E depois o próprio retirar, que deve ser só pelo elástico, não é? Lavar bem, a desinfetar as mãos antes de tirar, colocar numa embalagem própria. E nós somos adultos, temos acesso à informação, sabemos isto de trás para a frente e continuamos a fazê-lo. Portanto, mais uma vez, isto vem reforçar a importância de treinarmos com as nossas crianças antes de ir para a escola, não é? Porque lá está, são hábitos que nós temos que ganhar e só se ganham com treino, com prática, certo. Não é? Porque nós já temos os hábitos pouco salutares, entranhados, por isso temos que praticar os novos hábitos, não é? Eu estou muito preocupado também com o pós-Covid. O que é que vai sobrar daqui se esse distanciamento, que agora tem uma justificação, se vai manter? Ou seja, as pessoas habituaram-se tanto a estar desviadas, mais voltadas para si. Isto vai afetar-nos. Isto vai afetar-nos. Há coisas boas, é o facto da preocupação com o lavar as mãos, etc., mesmo não seja com gel, só com água e sabão, mas este é um hábito saudável, não é? Saudável, há coisas que se podem colher, que são positivas e que perduram. Mas, de facto, as pessoas depois começam sempre a olhar-se. Este receio vai se alongar, mesmo quando a Organização Mundial de Saúde disser, olha, isto está tudo ok, controlado, já passou, a vacina, sim senhor. Mas há coisas que vão ficar. Os hábitos, porque é muito tempo. Por outro lado, eu acho que começamos a valorizar mais as pessoas, pelo menos as que são nossas, não as nossas pessoas. Começamos a dar mais valor a isso, porque normalmente não damos assim muito valor, não é? As coisas são dadas por garantidas. E acho que também veio trazer esse lado positivo, não é? Passamos a valorizar mais o tempo que estamos juntos e... Acho que sim. Não foi. Não só... Antes não se valorizava tanto, a ausência fez bem, não é? Eu acho que sim, que houve muitos aspectos positivos também e da valorização do outro e mesmo das diferentes profissões e tudo isso. Acho que foi um bem. Foi um bem, mas sem dúvida as coisas vão mudar, nunca mais será igual. Sim. E as consequências, mesmo em termos económicos, para as famílias, etc., isto vão prolongar-se por muito mais tempo. Os países também ficaram sem receitas. No caso, por exemplo, nós falamos daquilo que conhecemos melhor, que é o nosso país. Nós que estávamos a viver muito e a apostar muito forte no turismo. E esta pandemia, uma das coisas primeiras que afetou foi exatamente o turismo. E, portanto, toda essa economia que gera também postos de trabalho, gera riqueza, etc., toda ela está afetada. Há muita gente que foi para casa com o layoff, mas que se calhar depois não regressa porque as empresas da hotelaria não têm capacidade para as absorver outra vez, e portanto vai ser complicado, vai haver, cresce o número de desempregados, a economia do país, o que tinha nos seus planos vai ter que alterar, porque efetivamente vai ter que ter essa preocupação social para com as pessoas que foram afetadas, os subsídios de desemprego vão ser muitos mais. A Segurança Social, não sei se vai ter fundos para cobrir tudo isto, não é? Porque se não entram receitas dos impostos, porque as pessoas estão desempregadas, mas vão aumentar as despesas e, portanto, todos os países vão sentir-se, as grandes economias. A América está aflitíssima, uma grande potência económica aflitíssima, com graves problemas também, são milhões de desempregados.
empresas a fechar, e por conseguinte, se isto afeta as grandes economias, agora imaginem as pequenas economias, como a nossa, dependente muito ela também do turismo. Por outro lado, obriga-nos a sermos criativos também. Exato. Porque o ser humano é muito inventivo, não é? Exato, Muito exato, inventivo. mas isto depois leva o seu tempo, não é? E claro. neste período entre uma coisa e outra, esta queda brutal vai afetar muita gente. E por conseguinte, é disso que eu tenho medo. Eu tenho mais medo do pós-Covid do que durante o Covid. A gente está a viver, estamos adormecidos. Não é? Vivemos a nossa preocupação agora diária, sempre com esta preocupação virada para o medo, para o receio, essas preocupações. Nós temos de lavar as mãos, meter a máscara, isso é psicológico, afeta-nos. Afeta-nos muito. E depois sentimos que estamos a falhar também, mesmo que estejamos a fazer, será que fiz correto, não fiz correto? Isto é complicado. Não, isto é muito complicado. É complicado, falha sempre um passo, falha sempre, não é? Ficamos com receio de não só por nós, mas por aqueles que nos são queridos, não é? Principalmente quem tem crianças em casa, e é complicado. É muito complicado. Quem tem algum tempo disponível para estar nas redes sociais, enfim, para saber notícias dos amigos, para estar atualizado, percebe que há muita desinformação, há muita gente com medo exagerado, há muita gente a facilitar, portanto vai de um extremo ao outro, mas todas essas pessoas têm influência sobre alguém. E, portanto, eu acho que o que precisamos mesmo é aquilo que se estava a dizer, é soluções, alternativas, criar novos hábitos. Estamos muito preocupados com as consequências e com os contatos e com os medos, e aí se a gente toca, temos que arranjar formas de como interagir, não é? Eu acho que é isso que temos que fazer, é sensibilizar desses cuidados, o que é que pode acontecer, sim senhor, mas criar maneiras da gente interagir então, de lidar uns com os outros sem com aquelas condicionantes, não é? Temos que arranjar alternativa, da gente poder estar, da gente poder conviver, da gente poder brincar até, mas é isso que nos vai fazer, na minha opinião, ir mais além e conseguir dar um passo mais à frente. Muito bem. E tu falavas, Sónia, acho que foi hoje de manhã ou foi ontem, que estávamos a conversar sobre isto, e tu dizias... Foi hoje, penso eu. Temos que mudar até a forma de perceber a expressão do outro, não é? E isto também vem a respeito da escola, e há aqui há dias lia sobre isto, de ensinar as crianças a perceber as expressões sem terem que ver o rosto completo, não é? Como temos a máscara, por exemplo, pelas sobrancelhas, não é? Os olhos também sorriem, os olhos também mostram que estamos zangados, portanto, isto também é importante, não é? É sabermos ler a expressão do outro sem conseguirmos ver a totalidade. Porque não a dificuldade de criar tal interação, as tais respostas automáticas de feedback, não é? Através da expressão, que era muito fácil e imediata, é dificultada também. Exatamente. Bastante dificultada para ambas as partes, não é? E é muito importante estar a falar nisso, porque a expressão corporal, o próprio os ombros e tudo mais, isso é extremamente importante, e se calhar formações nessa área também, mesmo para professores, acho que era extremamente útil, falando sobre a expressão corporal, não é? Acho que isso era muito interessante, uma mais-valia neste arranque até. Acho que sim. E ajuda a transmitir também a segurança às próprias crianças, que também estão um bocadinho perdidas no meio disto tudo, não é? Sim. Sim, principalmente elas, não é? Era como dizia o Hildeberto, ou estamos muito preocupados ou não estamos preocupados, não é? Vai-se ver, há de ser o que Deus quiser, e portanto esta atitude também não ajuda, portanto, como tu dizias, Sónia, é necessária a informação e prática, não é? Prática, e inventar novas maneiras de interação e de brincadeira, não é? Também. Sem dúvida. O que é que sugeres? Pois isto não é fácil. Não é só dar ideias, não é? Isto é o caminho que acho que a gente deve tomar, não é? Agora, como fazê-lo, sinceramente, ainda não sei. Agora, a expressão dos olhos, lá está. A gente trabalhar mais a nível... isso é um ponto de partida, e
Claro, a sensibilização e arranjar essa estratégia, os códigos de comunicação, por exemplo. Acho que é muito interessante tornar-nos mais observadores uns dos outros. Eu acho que isso é E fantástico. isso, mesmo através do desenho, felizmente é possível e sem dúvida vou trabalhar isso com os meus alunos no início, porque acho que é uma mais-valia para todos, não é? E para os que Para rodeiam. perceberem se os professores estão satisfeitos ou não atrás da máscara. Exatamente. Se a sobrancelha estiver assim, olha, cuidado. Olha para a sobrancelha da professora, a do lado esquerdo, ou a do direito, não sei o que é que quer dizer, mas a do lado esquerdo, É interessante, a coisa não, está feia. é muito interessante. Sabes que o uso da máscara, eu, por exemplo, eu pessoalmente tenho uma enorme dificuldade em reconhecer rostos depois, Sim. se tiver algum tempo sem estar em contacto com eles. Isso acontece-me com A frequência. mim também. Às vezes sai a rosto ou com pessoas, alguém me cumprimenta e também cumprimento um estão de educação. E é Depois tão fico a pensar, desagradável, não é? É. É E terrível. depois pergunto quem é. E a pessoa diz, mas o cumprimento todo foi a ti. Está bem, mas eu não me lembro daquela cara. Agora Também imagina com acontece. máscara. É. Pois. Se mesmo com o rosto completamente descoberto, eu tenho às vezes essa dificuldade, agora imagina com máscara, onde a gente só vê de facto um pouco do Eu, por rosto. acaso, aconteceu-me o contrário outro dia, uma pessoa que eu sei perfeitamente quem é, mas que chegou ao pé de mim e disse, eu sou a tal pessoa. E eu achei engraçado porque eu tinha reconhecido perfeitamente, eu sei quem é. Perfeitamente. Sim, é mas... mais fácil. não me deve estar a têm conhecer com a esta máscara. Eu, capacidade. não, dá perfeitamente para ver. Sei. Não há, porque é tal coisa, os olhos e tudo o resto. Pronto, uma pessoa vê. Talvez também Mas seja para a minha área, não sei. Exato. Eu Talvez percebo tenha aqui mais o essa Alberto, facilidade. É verdade. porque também se ficar algum tempo sem contato com a pessoa ou se estou habituada a ver a pessoa num contexto específico ou com uma farda, depois tenho muita dificuldade em perceber Sim, quem é. isso acontece. É Acho que terrível. a toda a É gente. terrível. E já não vale dizer assim, eu passei por ti, ou até estava com uma máscara azul. Eu digo, mas isto toda a gente usa uma azul. É. O que é que mudou no vosso dia-a-dia? Com estes cuidados? Ou seja, isto já está... já faz parte do vosso dia-a-dia? Já têm isso consciente? Trabalham isto com as pessoas que vos são próximas? Olha, isso para mim às vezes é mecânico. Eu chego aqui, a primeira Pois, coisa que faço, às desinfeto as vezes. mãos à entrada da porta. Mas quando chego aqui, como tem mais um, fico a pensar, será que eu desinfetei lá embaixo? E volta a desinfetar. Está cá em cima. Isto é quase uma paranoia. Se tivesse mais um compartimento com mais um frasco, eu voltava a desinfetar. Eu Pois. chego ao fim do dia com as mãos ressequidas É, de tanto álcool. Tanto álcool. É. É, de facto, é esta preocupação, estes hábitos que a gente nunca pensou Mas que viessem a ser uma coisa necessários. exatamente, uma coisa que nós sentimos lá em casa, uma coisa que foi logo instituída e que já devia ter sido antes da pandemia, que muita gente já fazia antes da pandemia, é não ter sapatos em casa, não é? Os sapatinhos à porta e desinfetados. E de facto as doenças diminuíram. Bastante. Não é? Eu notei isso Diminuíram também, muito. E isto é um bom hábito e que já devia existir antes, não é? E que a pandemia vai-nos relembrar que é importante. Um hábito que me parece difícil e continua muito persistente é o espirrar, não é? O espirrar e o tossir para qualquer lado. Olha, por acaso ontem aconteceu-me quando tive que ir às compras e como tinha a máscara fiquei descansada porque pronto, estava ali, não é? Foi daqueles momentos que saiu. Às vezes não dá para conter. E eu fiquei não é? tão contente porque estava bloqueado, não é? Ok. Ficou comigo e pronto, depois dali. Mas isto eu parece-me que é ia um tratar. hábito muito resistente, não é? Não há ainda incutido que deve ser para um braço ou para um lenço. É para qualquer lado. Para as mãos ainda se vê bastante. Pois Para é. as mãos, é terrível, que é é exatamente é o ponto pior, de... exato. Por acaso vê-se ainda bastante Olha, o que não realmente se é um vê, que eu péssimo acho hábito. que seria uma boa medida, é nos supermercados, sobretudo junto à zona das frutas, ter aquelas luvas descartáveis que são... Basta meter uma só numa mão, Sim, que toca na fruta. Daquelas descartáveis que são transparentes. Sim, certo. E pronto, e um recipiente ao lado, que a gente depois de usar metia a luva no recipiente. Que crescessem mais um cêntimo em cada quilo de fruta, seja o que for, para compensar, porque percebo também que os comerciantes não estão para ali, digamos, a ter mais despesas, sem ter também alguma contrapartida. A gente, no fundo,
Nós que nos estamos a proteger e a proteger os outros, também temos a obrigação de contribuir para isso, não é? Claro que sim. E, portanto, não é pelo preço de uma luva, mas não existe. As pessoas tocam na fruta com as mãos, é um hábito que não é fácil e penso que é impossível Eu confesso que ao início usava luvas, mas depois eu deixei de usar, a própria luva fazia-me confusão, porque a gente acaba por tocar em tudo. Portanto, o tato é diferente. O que fazemos ao chegar a casa realmente é desinfetar as compras, desinfetar as mãos. Portanto, durante as compras já sabemos que vamos tocar em locais que foram tocados por outros e os outros vão tocar naquilo que nós tocamos. Portanto, o cuidado principal é a desinfecção a seguir, não é? Eu penso que é mais por aí, Ana, a própria luva gerava confusão. Não é? Porque tirando já não sensibilidade, sabe, muito. e já não sabemos Também. se tocamos aquilo ali e agora é uma confusão. É muito difícil. Temos é que saber onde é que tocamos e realmente desinfetar. Eu acho que é mais por aí. Desinfetar porque bem. é tal coisa. Eu sei o que é que toquei, se estiver consciente disso, se estiver atenta, não é? Sei por onde é que passei, se estiver atenta, porque às vezes a gente não está atentos, estamos a tocar em tudo e mais alguma coisa e não sabemos que encostamos o bracinho em determinado sítio. Pode ter passado 1001 pessoas, podem ter espirrado para ali, podem ter tossido. A gente não faz ideia, não é? E agora, como é que explicamos isto aos mais pequenos? É muito complicado. Tu sabes que eles entendem. Eles Falando entendem. estas coisas assim, tão simples, eles também percebem. Eu ria-me aqui há tempos com o nosso Arthur, não é? Que tem 8 anos, que ele dizia: cada vez que entra alguém em casa, ele diz logo: já lavaste as mãos? Ele é melhor do que nós a chamar a atenção, não é? Qualquer pessoa que chega ao pé dele para dizer um olá, é logo: lavaste as mãos? Ou seja, eles próprios acabam por incutir em nós esses cuidados. Se nós soubermos transmitir, não é? Eles muito mais fácil e não depois faz nos com relembram, medo. é verdade. E não faz com medo, faz isso com um Naturalmente. sentido de responsabilidade, não é? E de higiene. Portanto, é aqui que temos que apostar, é preparação, não é incutir medo, é preparar. E acho que envolvê-los nesta coisa que falávamos de reinventar e de criar, porque eles têm uma capacidade criativa altíssima. Exato. E envolvê-los também nestas... a arranjar estas soluções, não é? A criá-las. Acho que é uma mais-valia para todos. Fantástico, porque nada melhor do que eles estarem também... em todo o processo, implicados em todo o processo, automaticamente. Exatamente. Porque vão estar. Isso seria interessante, Sónia. Eu lembro-me que, penso que foi o ano passado, que houve muito aquela rotina do abraço, não é? Quando as crianças chegavam, o high five, para mostrar afeto, que era tão lindíssimo. E agora eles podem realmente criar uma nova forma de mostrar afeto. Comunicar. Podem eles próprios fazer isto, não é? Como tu dizes, incluí-los no processo, porque quando eles são incluídos no processo, eles apreendem melhor a informação. E eles têm imensas ideias, eles arranjam soluções magníficas. Isto é o que me diz a experiência. Muito bem. O Hildeberto está aqui. Pois é, eu sei que isto é muito difícil. Sabes que Mas lá está, o difícil e o impossível são coisas diferentes, não é? Mas olha, há estabelecimentos públicos, por exemplo, a Segurança Social, quem está no primeiro piso e sobe para a zona de atendimento tem ali uma escadaria com corrimão. As pessoas chegam ali, algumas delas desinfetam as mãos à entrada, outras não. Pois. Mas as mesmas pessoas apoiam-se no mesmo corrimão. Não tem ali um funcionário a limpar todo o dia. Claro, não tem. Por isso mesmo, lá está. Não tem o que se... E, portanto, as pessoas também chegam ao balcão, pousam às vezes as mãos no balcão para se sentar, e a funcionária que está ali a atender não faz limpeza. E estendem-se, quase que se deitam. Exatamente, pessoas às vezes a transpirar e tudo, e deixam ali as marcas. Não vai ninguém. Mas nós vemos tal isso mesmo. Consciência. De cada um que tem que ser. Portanto, é impossível o controle total. Impossível, e ainda bem, não é? Porque nós também depois deixávamos. Exato. Então, como é que é possível a gente controlar? Não é possível. Somos nós próprios, nós cada próprios. Um ter cuidado com aquilo que faz, não é? Não é apontar é a o dedo. única forma. Não podemos pensar que sejam os outros todos a fazer por nós. Temos que ser nós toda a fazer a gente tem a obrigação. por nós e pelos outros. E uma coisa importante, quando nós vemos um comportamento que nós achamos mais correto, ou quando nós temos um comportamento menos correto,
permitir que os outros nos corrijam, mas de uma forma educada, não é? Porque certo. Normalmente isto parte para a violência, as pessoas são agressivas. Muito. Mas também estão muitas vezes afetadas pelo medo. O medo, quando é excessivo, também gera isso. A pessoa sente-se encurralada. Mas aprendermos a chamar a atenção de uma forma educada e de uma forma respeitosa. E nós próprios devíamos saber aceitar esse reparo. Não é isto eu acho que é fundamental. Acho que sim. Podermos fazer uma correção porque ou sermos corrigidos. E desleixamos uma vez ou outra, nem que seja por cansaço, nem que seja. Há 1001 fatores que nos influenciam todos os dias, não é? É, claro. E todos temos os nossos dias e precisamos ser chamados à atenção. Exatamente. Eu também. Graças a Deus. E o meu filho nisso é um espanto, é um Está anjo sempre para mim. atento. Sempre. Eu dou graças a Deus por isso, porque ele ajuda-me muito a manter no caminho. Certo. Bom, estou além, António, variações. Não esteja além, esteja aqui. Não consigo dominar este estado da cidade, a pressa de chegar, para não chegar tarde. Não sei do que é que eu fujo, será desta solidão, mas por que é que eu recuso ficar da minha mão? Vou continuar a procurar quem eu me quero dar, porque até que eu sou. Quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi. Esta insatisfação não consigo compreender. Sempre esta sensação que estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar a vontade de partir para outro lugar. Vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar, porque até que eu sou. Estou
Bom, voltando à escola. Eu gostava imenso de voltar para a escola. Eu não. Eu por acaso não. Eu gostava essa expressão, voltando à escola, vamos todos. Eu por acaso não tenho saudades. Não? Não tenho saudades da escola. A sério? Nenhumas. É muito bom, mas não. Gosto muito de aprender, mas não foram os meus tempos mais felizes. Não. Eu também confesso que não foram os Eu meus. era mas, uma criança muito introvertida, muito. Não correu muito bem. Bom, voltando aqui ao nosso tema, como referiu o diretor regional da OMS da Europa, a escola não tem sido uma grande fonte de contaminação, e acho que isto podemos reforçar este ponto. Mas não tem sido. Também para relaxarmos um bocadinho. As escolas estiveram fechadas, não podia ser. Fechadas. Não podia ser. Já não pode dizer o mesmo, por exemplo, nota-se o que aconteceu na França. Já não se pode dizer. Mas foi uma mais-valia porque não estávamos preparados. Não estávamos, não. E agora pelo menos já existe um plano, já se aprendeu um bocado e pelo menos está-se com... tem-se linhas de orientação, não é? Agora é preciso criarmos os tais hábitos e cumprir, porque há um grande esforço entre todos. É a preparação, temos que apostar na preparação e a informação que nós temos, pelo menos até à data, é que as crianças transmitem quando estão sintomáticas, mas a maior parte não desenvolve sintomas, não é? Mas podem transmitir e nós, podem levar para casa. Portanto, estas informações são importantes. Por outro lado, também nos podem fazer relaxar demasiado e, portanto, vamos apostar sempre na prevenção, em bons hábitos, em praticá-los e até que se tornem naturais, não é? Pois, e mesmo a questão do uso de máscara, das crianças a partir dos 10 é que é obrigatório, sim, certo? Sim. Mas em alguns sítios, outros é menos. Pronto, mas mesmo na escola, se tiver 9 já não pode, não contagia. Mesmo na escola, não é? Tudo bem que é obrigatório a partir daquela idade, mas eu acho que tanto todos nós em contato e no âmbito escolar é uma delas e pronto, acho que devemos sim, sensibilizar para o uso, exatamente para essas condicionantes todas e para as hipóteses de acontecer, porque os mais novos também apanham. Claro. E também transmitem, não é? Está. E acho que, não sendo obrigatório, é muito aconselhável usarem também e serem sensibilizados para isso. E usá-la corretamente. Certo. E todos os outros cuidados, não é estarem naquele relaxo, porque é como estava a dizer o Alberto também, não é, então se o de 10 tem que proteger, o de 9 já não, exatamente. Então não faz sentido. Exatamente, não faz sentido e não é só explicar, é mostrar, é fazer, é praticar as vezes que forem necessárias antes de começar a escola, não é depois, não é? E isto é algo que eu acho que nós vamos empurrando com a barriga para a frente e fala-se, mas não se faz. E temos que estar atentos a isto, não é? E explicar... Estou com curiosidade também para saber como é que a França vai fazer, que vai voltar a abrir as escolas, aquelas que fechou, que cuidados é que vai ter, que não teve antes, para nós aprendermos, não é? Mas o facto de virmos atrás, temos essa vantagem. Neste caso normalmente toda a gente gosta de ir à frente, mas neste caso não. Deixa-me ir atrás, deixa ver se corre bem naquele, que é que correu mal, vamos ver se a gente evita também cairmos no mesmo erro. Acho que a vida é muito curta para aprendermos só com os nossos erros. E acho que é muito o que se estava a falar e que não é só da escola, não é esperar que seja a escola a resolver esse problema sozinha, porque isto tem que ser mesmo o tal trabalho em todo o lado, porque isto passa e estamos a interagir de um lado para o outro, quer a gente quer não. Mas olha, a escola vai ao contrário do que devia ser, não, os alunos não vão preparados para a escola, mas se calhar vêm para casa já com alguma preparação e são eles que se calhar vão fazer. Vão educar em casa quando devia ser o contrário. Normalmente é assim. Até a própria reciclagem, foram os mais pequenos que começaram a dizer. Exato. A dizer em casa, olha, o plástico é para o amarelo, e isto vai acontecer também. Papel aí, penso que isto também vai acontecer com as novas regras de higiene e até de distanciamento. Eu penso que sim. Pode ajudar muito, porque trabalha-se imenso para isso.
está-se com grandes Ficamos esforços. todos preparados para ir passar umas férias já na Noruega. Não estranhamos nada. Já criámos os hábitos De suficientes de distanciamento. distanciamento. Olá! Sónia, tu na tua área, como é que tu prevês? Por exemplo, a tua área é VT, não é? Pois, eu confesso que aí estou um bocado... É que na tua área vocês partilham muito material e as Pois agora não partilhas, pode. a partilha acabou, não é? Acabou. Ok, Acabou. há muita, eu recordo pelo menos dessas aulas, era com muita partilha e trabalhar em grupos. Pois, Muito isso, juntinhos. isso agora é impossível, está cada um na sua e entram e sentam-se naquele lugar e não podem sair dali. Uma Ok. pintura coletiva, Não como é que se há- faz? não Cada há um vai para lá fazer um caso- tracinho e vai sentar para o teu lugar. Olha, lembrei-me de uma Tudo hipótese, como é mudou. que poderia fazer isso? Por acaso Ah, passou-me... estás a ver? Com Tu- distanciamento. Os mais novos é que Como dão é as que ideias, aqui podia- quem está delas sou Como eu. é que podia? Pode-se realmente criar uma grande pintura coletiva se cada um tiver tipo um compartimento, tipo uma peça de puzzle, não é? Uhum. Por que não? E deve dar um grande resultado. Uhum. E consegue-se criar até um grande painel. Envolvendo várias o meu turmas dessa receio- forma. Até sobre este próprio tema, não é? Um Acho que distanciamento é saudável, giríssimo. porque nós temos que ter novas regras, mas podemos fazê-lo de uma forma saudável, de uma forma que não É seja... tal coisa, temos que adaptar e arranjar soluções. Como é que podemos fazer? Podemos trabalhar em equipa? Podemos. Como? Vamos arranjar essa E forma. perceber que temos que estar distanciados, mas isso não significa isolados. Não é? Porque é muito diferente a forma como nós vemos isto. Lá está a importância das palavras. Quando estivemos em casa, as pessoas diziam que estavam aprisionadas, não, estamos seguros, estamos em segurança. Nós temos que pensar as coisas de uma perspectiva. E isto vai requerer muita responsabilidade, não só dos comportamentos, mas também a nível de material. Estavas a perguntar A partilha, da especificidade, de ser tão especificidade, específico, claro, não é? da tua área. Que vão ter que ter os seus materiais, porque muitas vezes emprestávamos e dávamos material da escola, não é? Isso acabou, Acabou, não podemos fazê-lo sequer. nem desinfetando. Isso é uma coisa que acabou não, na escola. desinfetando, é assim, não podemos fazer disso um recurso Como antes. como antes. Não, Antes não as dá, coisas é passavam de uns impossível. para os outros constantemente, não era? Eu, pelo menos, eu recordo-me assim Já das não aulas. podem, nem eles entre si estarem com partilhas. Também não. Cada um tem que ser mais responsável pelo seu E depois material, há aquela coisa, de ter as coisas mesmo para o fazer. a criança, a maior parte das crianças, quando se distraem, vai lápis para a boca, vai caneta, vai, não é? E Claro. isto Com os depois mais partilham uns pequeninos, para os sim. outros. Isto Com os mais pequenos. vai ser difícil controlar isto. Não, isso já complicado. não há partilhas. Não há, acabou. Eles têm que ter o seu material e têm que se consciencializar, e os pais aí também têm que os ajudar, orientar em casa. Eles têm que mesmo ter as suas coisas e Sim, mas levá-las. a partir E trabalhar do com o facto que de estarem têm. de haver já o distanciamento, Enfim. não estão dois alunos na mesma carteira, já não é fácil esta partilha. Já não há. Exatamente, Portanto, exatamente. logo à partida, o facto de E aquelas que estão distantes, conjuntas, haverá divisórias, não é? Os tais painéis de acrílico. Isto vai ser um grande desafio para todos nós para enquanto todos. sociedade. Sabes que o comércio, em alguns casos, conseguiu ultrapassar isso. Eu recordo-me aqui tão próximo de nós, a queijaria Vaquinha, deixou de ter gente no seu interior, mas criou uma esplanada enorme. Enorme cá fora. E agora até é agradável de verão, está toda a gente cá fora, portanto eu se calhar ganhou mais clientes mesmo com essa situação. Penso Sim, nós acabamos por ser inventivos e por criar muitos soluções, aderiram o que é a- fantástico. Há entregas ao domicílio. Entregas e ao coisa assim, domicílio, isso que dá fez uma imenso grande jeito diferença. e é ótimo. E Uma não, grande diferença. Exato. Bom, nós estamos mesmo na reta final. Últimas considerações, se tiverem. Pois Sugestões. Estamos mesmo, Sónia, tens 1 minuto. Eu acho é Menos. aquilo que já disse, que é de sensibilizar, não é? Para a importância das tais de pequenos comportamentos que fazem grande diferença e tentarmos arranjar soluções, Muito bem. inventar, criar. E não fazê-lo de uma forma assustada, mas vamos ser. Como um jogo. É um jogo, tem que jogo. ser. A vida é um jogo, não é? E nós temos que encarar isto assim. Hildeberto. Nada de extremismos. Ok, Com importante. calma, com serenidade. Exatamente, muito bem. Nós despedimos e apelamos para estas. Para termos calma, vamos todos ter calma. Isto é um desafio
As coisas vão mudar, mas podem mudar para melhor. Tudo depende da nossa atitude, da forma como encaramos e do nosso comportamento. Muito obrigada por terem estado connosco. Façam escolhas felizes sempre, cuidem da vossa saúde e preparem as vossas crianças. Muito obrigada e até breve. Ficamos com Carolina Deslandes, Para, Pensa e Vê. Acho que temos de ter muito. Tu vais escolher o quê? Para, pensa e vê. Ela ligou-te a dizer que já não dava. Ela largou-te e tu agarraste a garrafa. Cabeça cheia, já não pensas em mais nada. Pega nas coisas básicas, só queres sair de casa. Ninguém para falar e a pista está cheia. Orgulhoso demais para ir de boleia. Prego a fundo, sem medo nas veias. Mas espera, não queres deixar esta história a meias. Como é que ela te foi deixar sozinho? Tens a visão turva, sem calma e sem cinto. A vida sem ela já nem faz sentido. Mas foi aí que se deu o embate e perdeste os sentidos. Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Se a vida não é fundo ou um segundo na vida. Tu vais escolher o quê? Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Tu vais escolher o quê? Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Já é tarde e sentes o corpo cansado. Bebes mais café para aguentar mais um bocado. Teu pai diz-te para ficares, que o quarto é ali ao lado. Dizes não, com a cabeça tens um dia ocupado. Mas a chuva cai lá fora e a estrada está perigosa. Vale mais ficar agora que arriscar a vida toda. Vale mais mudar a hora aqui no meio da sem volta. Acorda antes de sair daquela porta. Como é que foste seguir caminho? Fechaste os olhos por um bocadinho. Podias ter mudado o teu destino. Mas foi aí que se deu o embate e perdeste os sentidos. Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Se a vida não é fundo ou um segundo na vida. Tu vais escolher o quê? Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Tu vais escolher o quê? A vida num segundo ou um segundo na vida. Para, pensa e vê. Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Vida num segundo ou um segundo na vida. Vida num segundo ou um segundo na vida. Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Se a vida num segundo ou um segundo na vida. Tu vais escolher o quê? Para, pensa e vê. Tu vais escolher o quê? Voz da Terra, um programa sobre vivências, bem-estar e encontros.